É, Sentem-se que eu vou contar mais uma história da saga Memórias de um Ex-Mecânico de Rua. O episódio de hoje é O Chevelinho, né? Episódio número 6. Eu passei uma semana inteira sem conseguir consertar carro nenhum. E aí eu estava numa situação tão crítica que eu não tinha nem dinheiro nem para botar combustível no carro, para poder ficar rodando, né? Pela BR, Niterói, Manilha, essas coisas. Aí eu coloquei meu macacão industrial azul marinho, uma malinha de ferramentas e fui para a BR, que era pertinho lá de casa. Fui para a BR pedir carona em direção a Manilha. Não demorou muito e parou um caminhão Mercedes. Eu corri, porque ele parou mais à frente, abri a porta, subi e agradeci ao caminhoneiro pela carona. E pedi um favor para ele, se eu poderia ficar dentro do caminhão, poderia ficar na carona, até que aparecesse algum carro enguiçando pela estrada. O caminhoneiro gostou muito de me dar carona e ficou bastante curioso para saber como é que é a vida de mecânico de rua. Ficou fazendo várias perguntas sobre isso. Quando nós chegamos no trevo de Manilha, eu reparei que do outro lado do trevo tinha um chevette com capô aberto e um homem parado, encostado, né, olhando. Aí eu fui pedir para o caminhoneiro descer ali, agradeci a carona e atravessei as duas pistas para lá. Me aproximei desse chevette, né? E tinha um homem, era um rapaz, né? Com um chapéu de palha, segurando um chapéu de palha no peito e olhando para o motor sem entender nada, coçando a cabeça. Também reparei que dentro do carro tinha uma jovem, que deveria ser a esposa dele, e no banco de trás 4 crianças pulando sem parar, fazendo bagunça e pulando sem parar. Aí eu escutei a moça falando para as crianças assim: se vocês não pararem de pular e de fazer bagunça, eu vou falar para o homem de macacão azul levar vocês embora. Aí as crianças se sentaram quietinhas e comportadas, né? Então me identifiquei para o rapaz, dizendo que eu era mecânico e perguntando o que tinha acontecido. O rapaz disse que o carro estava andando bem e de repente ele começou a perder força, foi perdendo força e mesmo acelerando bastante o carro foi perdendo velocidade. Aí começou a sair muita fumaça branca pelo capô, então ele teve que parar o carro. Aí eu reparei que o motor estava quente demais, estava muito mais quente do que o normal. E reparei também que a correia que movimenta o alternador, a bomba d'água e a polia da hélice do ventilador estava sem a correia. Ele não tinha correia. Aí eu fui pedir para o rapaz correr pelas imediações para ele ver se conseguia água. E o rapaz foi correndo e voltou com várias garrafas PET embaixo do braço cheias de água, né? Enquanto isso eu fiquei olhando para o motor para ver o que eu poderia fazer. Como o motor estava muito quente, eu fiquei olhando procurei ficar olhando sem tocar em nada e reparei, como Deus é bom, né? Reparei que a correia que movimenta o alternador, a bomba d'água e a hélice do ventilador estava caída em cima do protetor de cárter. Aí eu peguei ela e vi que ela estava perfeita. Coloquei ela de volta no lugar e ajustei ela de uma forma que ela não soltasse mais. Mandei o rapaz dar partida no motor e enquanto eu jogava água no radiador, né, que estava completamente seco.
Cara, começou a subir, borrifar uma água fervendo com muita violência, devido ao choque térmico, devido ao superaquecimento. Mas eu continuei colocando água, até que parasse, até parar de jogar água para fora. O rapaz e a esposa começaram a comemorar, porque o motor estava funcionando, tinha voltado a funcionar, e, e ele ferveu justamente por causa disso, pela falta da correia. Mas eu reparei que o motor estava falhando muito, então fui soltando cada um dos cabos de vela, até perceber que uma das velas não estava queimando. Aí eu pensei assim, os motores com bloco com cabeçote de ferro fundido da Chevrolet, Chevette, Opala, eles quando superaquecem, o cabeçote não empena. E não empenando também não afeta a junta do cabeçote, né? Eles são muito mais resistentes em relação ao superaquecimento. Mas eu pensei, poxa, mas também pode acontecer o seguinte, pode haver trinca, pode surgir trinca por causa do superaquecimento no furo onde coloca a vela, onde enfia a vela. E se for esse o caso, pensei que era isso que estava acontecendo, que a compressão estava escapando por essa trinca. Mas fiquei feliz de ver que, na verdade, era a vela de ignição que tinha parado de funcionar, que não estava centelhando. Fui na oficina mais próxima que tinha dali e consegui uma vela de ignição do Chevette usada, mas que estava boa, estava centelhando. Quando eu voltei para o carro, que reparei que que o carro tinha muitos amassados, tinha vários podres, muitos buracos na lataria por causa de ferrugem, os pneus bastante carecas, alguns até com arame aparecendo. Aí eu pensei, misericórdia. Aí eu coloquei aquela vela que eu tinha arrumado na oficina, botei no lugar, coloquei os cabos de vela no lugar e dei partida novamente. Aí o motor funcionou bem melhor, sem ratear, sem ficar manco de um cilindro, né? Mas eu reparei que o motor ainda estava fora de ponto. Então afrouxei o distribuidor, abri o distribuidor, lixei o platinado, fechei ele, afrouxei o parafuso que prende o distribuidor e fiquei girando para um lado e para o outro, enquanto mantinha o motor acelerado, até que o motor atingisse a melhor rotação de funcionamento. Então travei o distribuidor naquela posição. Também reparei que a panela que fica em cima do carburador, onde fica o filtro de ar, também estava solta, também estava caída. Coloquei ela no lugar e fixei de uma forma que ela não soltasse mais. Mas o filtro de ar estava podre, estava entupido de sujeira, estava entupidaço de sujeira. Aí tive que jogar ele fora. O óleo do motor também estava baixíssimo, o nível do óleo do motor também estava baixo. Então voltei nessa mesma oficina e arrumei um pouco de óleo queimado e completei o óleo completei o óleo do motor do Chevette até ele ficar no nível, né? Até ele atingir o nível. Cara, depois de fazer tudo isso, aí o rapaz virou para mim, tirou o chapéu de novo, fez uma cara triste, ficou coçando a cabeça, dizendo que infelizmente ele não tinha como me pagar de todo, que o carro ficou perfeito, mas ele não tinha como me pagar por todo esse serviço que eu tinha feito. Porque ele tinha gasto os últimos cobres dele, enchendo o tanque do carro e de gasolina, né? E teve que comprar um saco de pão de forma com 300 gramas de mortadela para a família dele não passar fome na viagem, né? Aí eu falei para ele não se preocupar com esse detalhe, já que ele não tinha dinheiro nenhum para me pagar, que o único pagamento, usei de empatia com ele, né? Fiquei me imaginando no lugar dele.
Então eu falei para ele que a única forma que ele poderia me pagar de uma forma, que ele me desse carona até chegar na minha casa, para mim voltar para minha casa, que já estaria pago o que eu tinha feito por ele. O rapaz ficou todo feliz da vida, a esposa também e tal. Aí eles arrumaram tudo, arrumaram as bagunças todas, espremeram o máximo que puderam na mala do carro. Aí a esposa dele sentou no banco de trás com as 4 crianças e eu sentei no banco do carona. Aí reparei que o fundo do Chevette tinha um buraco tão grande que dava para ver o asfalto, que dava para ver o chão. E também vi que tinham 3 galinhas no fundo do carro, no chão do carro, 3 galinhas vivas e com as patas amarradas uma nas outras. Cara, eu fiquei chocado com aquilo. Aí o rapaz disse que para mim não me preocupar por o que estava acontecendo. Na verdade, as galinhas estavam soltas dentro do carro. E como uma delas tinha voado para cima dele quando ele estava dirigindo e acabou quase provocando um acidente, aí ele teve a ideia teve que amarrar as patas das galinhas. Se tivesse espaço na mala, ele teria colocado, mas a mala não cabia nem mais uma agulha. Então, sentei no banco do carona, o rapaz ligou o carro e foi embora. Ele ficou elogiando bastante o desempenho do carro, disse que o carro estava levinho, parecia um avião, parecia que não tinha peso nenhum. O carro estava ótimo, disse que o carro estava ótimo. Aí viemos pela BR, que dá mais ou menos uns 12 quilômetros de Manilha até minha casa, dava uns 12 quilômetros de rodovia, e ele foi me contando o que tinha acontecido, né? Que eles estavam viajando desde o interior de Campos dos Goytacazes, onde eles tinham uma casinha e uma pequena terra, né? Um pequeno espaço para eles plantarem. Mas como a vida deles ficou muito ruim, estava muito ruim, a mãe da esposa, a sogra dele, convidou eles para morarem com ela lá em Realengo, lá no Rio de Janeiro. E que eles só que eles não tinham como ir. Então alguém propôs para eles de trocar aquele carro, deles trocarem a casinha deles e o pequeno terreno onde eles plantavam por aquele Chevette, né? Então ele juntou uma coisa com a outra, se mudar para a casa da sogra e ao mesmo tempo ficar com aquele carro, né? Aí eu fiquei admirado deles fazerem uma viagem tão longa, uma viagem de centenas de quilômetros com um carro tão precariamente conservado, sem o mínimo de manutenção possível para uma viagem. Como é que eles conseguiam viajar com um carro naquela situação? Todo avariado, todo deteriorado, sem manutenção nenhuma. Então o rapaz, sem perder o sorriso do rosto, virou para mim dizendo que eles estavam viajando com Deus. Cara, aquela resposta do rapaz calou fundo no meu peito e eu fiquei pensando, refletindo nela o resto da viagem. Quando nós chegamos na altura da BR, onde fica a minha casa, aí pedi para ele parar o carro, desci, dei mais uma conferida no motor para ver se estava tudo, o nível da água estava direitinho, se estava tudo funcionando bem, dei umas boas aceleradas para ver se estava tudo ok, e realmente estava. Então pedi para o rapaz expliquei para ele como é que ele deveria fazer para chegar até a ponte Rio-Niterói, atravessar a ponte Rio-Niterói, pegar a Avenida Brasil, até chegar em Realengo. Fui explicando isso para ele e também pedi para ele, mesmo que a estrada estivesse perfeita pelo caminho, por melhor que a estrada estivesse, para ele não passar dos 60 km por hora, porque devido ao mau estado de conservação do carro.
que afinal de contas eram 6 vidas ali dentro. 6, sem contar com as galinhas. Aí o rapaz foi embora com a família, eu desci da BR e rapidinho já estava na minha casa. Sem um tostão no bolso, mas eu estava feliz, porque eu tinha conhecido pessoas com uma situação financeira muito pior do que a minha, uma situação financeira bastante precária, mas que eles eram bastante simples e viviam felizes porque tinham Jesus Cristo no coração. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e, se gostaram, fiquem com Deus.